Glória a Deus, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma noite de adoração ao Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio adorar ao Rei dos Reis. Pai, nesta noite aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Pai. Rendemos graças ao Senhor porque cremos, acreditamos que o Senhor é bom. Ah, Senhor, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de adoração, de louvor, de honra e de glória. Por isso, nessa noite, Pai, nós entregamos ao Senhor tudo que nós temos, Pai. Nós rendemos ao Senhor todo louvor, Pai. Toda honra, Pai. Toda glória. Recebe-nos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a celebrar ao Senhor, a declarar a sua bondade, que a tua palavra nos diz que bom é render louvores ao Senhor. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Declare. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, De geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. eu te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom.
digno de glória, digno de exaltação. Te adoramos, Jesus. Te adorarei. Declare aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoro. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Declare, eu te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Nós te adoramos. Te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Glórias a Jesus, aplauda o Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, amados. Louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado um novo mês, né? Já estamos no mês novo para a glória do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado. Louvamos a Deus porque o Senhor tem sido aquele que tem nos dado vitória. Porque nós estamos aqui porque é as vitórias do Senhor que tem nos alcançado. Nós cremos nisso. Amém. O Senhor tem nos sustentado, por isso nós estamos aqui. Estamos de pé, gente. Glória a Deus, estamos de pé. O Senhor tem nos sustentado e Ele há de continuar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz a palavra, 1 Coríntios 15, 57. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem sido bom para conosco. Louvamos a Deus porque o mês de outubro nós pudemos comemorar 27 anos como igreja. Pudemos lembrar disso e louvamos a Deus porque estamos aqui hoje para continuar essa obra, para louvar, para engrandecer. Louvado seja Deus pelo ministério de louvor que tem abençoado a casa do Senhor, pelos obreiros que estão aí trabalhando para o Senhor, pelo Fanuel que está aqui interpretando para os surdos, para aqueles que não podem como nós ouvir a palavra. Então louvado seja Deus, porque Ele tem sido conosco e nós louvamos a Ele. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque nesse mês de passado nós pudemos distribuir 5 cestas básicas para 5 famílias que foram abençoadas através da vida da igreja. E louvamos a Deus por isso, né? Porque famílias podem ser alcançadas através da ajuda dos irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus também porque o Senhor tem nos sustentado como igreja, apesar do distanciamento, apesar de todo o protocolo que a gente está tendo, né, de cuidados na entrada, durante o culto, o distanciamento, o álcool em gel e também ali a aferição da temperatura. Nós louvamos a Deus porque mesmo assim o Senhor tem nos unido em Cristo. Não é por nossas forças, mas é pelo Senhor. Graças a Deus. Mas com relação ao nosso ministério infantil, com relação à escola bíblica, nós conversamos com os líderes essa semana e também com a diretoria da igreja e vamos ficar esse ano realmente sem ter esse trabalho, porque já estamos no final do ano e não temos condições de ter esse trabalho nesse período. Então só no próximo ano que nós vamos, conforme aí o andamento também, né, do isolamento social, conforme o andamento também da vacina, que a gente deve continuar orando, para que em breve a gente possa ter essa imunidade aí para as pessoas. Por enquanto, não temos como ter a escola bíblica, nem o ministério infantil. Nós não temos como ter esse distanciamento com crianças e também na escola bíblica, que tem um envolvimento maior de pessoas, e que não tem como nós estarmos juntos aqui com a escola bíblica, nas classes lá em cima, sem ter uma aproximação maior. Então, fica para o próximo ano. Esse ano, infelizmente, as escolas públicas também não voltaram e não voltarão, né? No nosso município isso já está definido faz tempo.
Então não tem como nós fazermos isso na igreja. Estaríamos desrespeitando as autoridades e, acima de tudo, desrespeitando a vida, né? E nós não queremos isso. Estar aqui é uma ousadia já, mas nós estamos com os cuidados, né? Agora, além disso, além do culto de domingo que a gente tem feito nesse horário às 18 horas e a quarta-feira que nós temos o culto de oração, além disso, nesse momento nós não temos condições de ter outros tipos de reunião, amém? Mas estamos aqui para realizar a obra do Senhor. E o Senhor tem nos dado vitória e continuará dando, eu creio. Nós precisamos da fé, amados, porque sem a fé nós não conseguiremos ir adiante. Não conseguiremos. É a fé que tem nos sustentado, é a fé que tem nos sustentado. Creia nisso, né? Busque por isso, acredite nisso, é a fé que tem nos sustentado. E essa fé vai continuar nos sustentando em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aí num desafio que nós precisamos ter de oração, de jejum. É um desafio de Daniel de 21 dias que nós estamos aí nos lançando nesse desafio para que a gente possa orar mais, buscar mais, estar mais na presença do Senhor. Nós precisamos de oração. O mundo precisa das nossas orações. A nossa casa, a nossa família precisa. Então nós estamos aí abraçando esse propósito de jejum e oração na campanha de Daniel. Então vamos estar em oração, crendo nisso, amém? Nós vamos agora louvar ao Senhor com mais um cântico, o Ministério de Louvor e a igreja, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar depositando. Os obreiros vão passar, né, como a gente tem feito, não estamos recolhendo aqui na frente para evitar a aglomeração, mas os obreiros vão passar e vão recolher, e aquele que tiver, por favor, esteja ofertando e dizimando. E você que está na sua casa, como temos falado a cada semana, você pode estar fazendo isso através do seu depósito bancário, da sua transferência. Que Deus te abençoe, que a obra do Senhor continue. Hoje eu recebi relatórios, né, dos nossos missionários, estão bem, estão trabalhando, e logo a gente vai estar publicando aí, para que todos possam acompanhar também o relatório do Du e da Carol, que estão no campo trabalhando para o Senhor. Graças a Deus por isso, amém? Vamos estar então louvando ao Senhor nessa continuidade para a glória do Senhor, amém. Aleluia. Se coloca de pé, meu amado, em nome de Jesus. Eu confesso que quando eu recebi a mensagem do pastor dizendo que da campanha que se inicia amanhã, o meu coração ficou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Eu recebi e eu dei muita glória a Deus. Eu estou lendo um livro que fala sobre o jejum e a oração. E nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela nos diz isso, mas muitas vezes nós esquecemos que as armas com a qual nós estamos lutando, elas não são carnais. Elas não são deste mundo. Ah, Jesus. Em nome de Jesus, aproveite, se engaje nisso, entra nessa, ora, jejua. Nós só iremos vencer a pandemia, nós só iremos vencer as tribulações deste mundo, se nós entendermos que as nossas armas, elas não são carnais. Aleluia. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, dá-nos convicção de quem o Senhor é, Pai. Dá-nos, Senhor, convicção da Tua glória, Pai. Vem, Senhor, com a Tua glória, Pai, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós cremos que o Senhor é vitorioso, nós cremos que o Senhor é poderoso, nós cremos que o Senhor é infinitamente mais do que aquilo que nós acreditamos, Pai. Santo, o Senhor é santo. Santo, passeia no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Passeia no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Passeia no nosso meio, Senhor, trazendo convicção, Senhor, ao nosso coração. Convicção de quem o Senhor é, Pai. Convicção de quem o Senhor é, Pai. Em nome do Senhor Jesus, passeia no nosso meio, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Eu creio enquanto adoramos em meio às tribulações. Aleluia. Em meio às tribulações,
acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir enquanto te amarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Eu creio, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. E para sempre será. E para sempre será. E para sempre, sempre. Imutável. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Aleluia. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Eu creio. Teu nome Infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. As promessas do Senhor jamais deixarão de se cumprir sobre a sua vida. Tudo que você precisa dessa convicção, tudo que você precisa é entender quem o Senhor é entender, é compreender a grandeza, é desejar o céu, é desejar a presença, é desejar pelo amado, é desejar pelo noivo. Teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, acima de tudo, de todo. Teu nome imutável é. Aleluia, aplauda esse Senhor Jesus, que é lindo, que é digno, que é poderoso. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é vitorioso, Pai. Obrigado, aplauda mais, amados. Que bom ouvir esses aplausos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque vitorioso és, vitorioso és. Oh, Pai, recebe, Pai, a nossa gratidão. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. Glória a Deus. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Eu creio nisso. Amém? Aplauda Ele bem forte. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te louvamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, igreja, vamos orar ao Senhor, agradecendo. Pai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Deus,
porque podemos, Senhor, aplaudir ao Senhor, porque, Pai, alguns aqui, Senhor, há tempos que não ouvia, Senhor, o aplauso a Ti pela igreja do Senhor, que não podiam, Pai, estar aplaudindo ao Senhor, e que hoje, pela fé, de maneira ousada e renúncia, Pai, meu Deus, estão aqui para aplaudir o Teu nome, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Senhor, sustenta, protege, guarda a Tua igreja, Senhor, receba, Pai, este louvor, para a glória do Teu nome, o ministério de louvor, receba, Pai, estes que trabalham para que a Tua casa possa continuar, Pai, ministério de obreiros, Fanuel e outros ministérios que também, Senhor, tem durante a semana ministrado a Tua palavra, Senhor, ministério infantil, adolescentes, ministério jovem, Senhor, que o Senhor visita cada ministério, os que se reúnem, os que se preocupam, Pai, a diretoria da igreja, meu Deus, abençoe a liderança da Tua casa, como temos orado aqui, Pai, que o Senhor abençoe os idosos da Tua casa, que o Senhor abençoe, meu Pai, os profissionais de saúde que têm trabalhado, Pai, da Tua casa e de outros lugares, trabalhado, Senhor, por vidas, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os receba, Pai, receba o nosso culto, Pai, para a glória do Teu nome, receba agora, Pai, esses que estão nas suas casas, Pai, assistindo essa transmissão, que a bênção do Senhor os alcance em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Abençoe a Tua igreja aqui nesse culto presencial, abençoe esses que dizimaram, que ofertaram, nós consagramos esses valores para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, para que a Tua obra possa continuar a ir adiante pela fé, meu Pai, recebe, abençoe, Senhor, receba a palavra que vamos ler agora, que ela possa falar ao nosso coração, meu Pai, que nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor, Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe a cada um que tem estado aí na casa do Senhor, né? Ousadamente. É uma ousadia estar aqui, né? Eu tenho dito esses dias que sair de casa é um risco nesse tempo, que na verdade a vida é um risco, né? Estar na casa do Senhor é uma ousadia nesse tempo. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem dado graça, a gente, como já disse, tomando os cuidados, e o Senhor tem sido conosco. Vamos ler a palavra em Daniel capítulo 10. É um texto conhecido, porém, nós estamos aqui precisando orar e jejuar. Amém, igreja? Nós precisamos orar e jejuar. Os tempos são difíceis, mas o Senhor nos chama a um compromisso. O Senhor me chama e te chama a um compromisso. Vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar. Por isso a necessidade da campanha de jejum de Daniel, de 21 dias. E jejum é renúncia, amados. Jejum é renúncia. Para vivermos as vitórias do Senhor, nós precisamos estar em renúncia. O Senhor é vitorioso, como nós louvamos aqui. Vitorioso és. Os reinos vêm e vão. O Senhor continua vitorioso. E Ele quer nos dar da sua vitória, amados. Mas nós temos que buscar por isso. Porque nós somos imperfeitos. Ele está sempre, 100% em vitória. E nós não, né? Infelizmente. Porque nós somos imperfeitos. Então a gente precisa buscar, lutar por isso. E jejuar e orar faz parte dessa luta. Então vamos ler aqui essa palavra em Daniel capítulo 10. Vamos ler os versos de 1 até o verso 13. A renúncia de Daniel. Vamos aprender com Daniel nessa palavra que eu sei que você já meditou, nós já meditamos aqui, mas não tem problema. Essa é uma palavra viva e é uma palavra desafiadora para esse momento que nós precisamos de oração. Então, leiamos Daniel capítulo 10. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias. Manjar desejável não comi,
nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, ou seja, os 21 dias. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Verso 10. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o 1º dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Glória a Deus. Daniel foi prisioneiro na Babilônia. Ele foi levado cativo, preso para um outro país. Ele e alguns amigos seus ficaram ali por muito tempo, escravizados, presos. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1 de Daniel, do verso 1 em diante até o verso 4, sobre esse momento em que Daniel foi levado junto com seus amigos para um outro país que tinha vencido uma guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Então Daniel foi junto, e Daniel com seus amigos ficaram presos. Mas Daniel nunca se contaminou com os costumes daquele outro país, porque não era um país cristão, porque não era um país que temia Deus, era um país que adorava deuses feitos por mãos de homens. Então Daniel ficou ali com seus amigos, e a palavra diz no capítulo 1, verso 8 do texto do livro de Daniel, que Daniel nunca se contaminou, embora não estivesse no meio do seu povo, embora não estivesse num país cristão, mas ele nunca se contaminou. Daniel foi também lançado na cova dos leões, porque ele não quis estar adorando, os deuses lá desse outro país, da Babilônia. Então ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 6 de Daniel a respeito disso. Ou seja, Daniel era um jovem, ele foi para lá bem novo, para a Babilônia. Ele ficou lá escravo, trabalhando para o rei, junto com seus amigos. Mas ele e seus amigos fizeram um pacto de não se contaminar, de não se misturar com a idolatria, com os deuses estranhos ao Deus Todo-Poderoso. Então ele ficou ali em fidelidade ao Senhor. Mas não foi uma missão fácil viver essa fidelidade ao Senhor. Não foi uma missão fácil. Ele precisou se entregar ao Senhor, ele precisou renunciar ao Senhor, para que ele pudesse alcançar esse estágio de resistência à infidelidade, ou à traição, né? Podemos dizer assim, do amor a Deus, do Deus vitorioso. A palavra diz, em primeiro lugar, nessa meditação,
Daniel recebe a revelação de um grande conflito, uma grande batalha. O verso 10, no capítulo 10, no verso 1, no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsazzar, que foi o nome que ele recebeu lá nesse novo país, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Deus deu uma visão a Daniel de que uma guerra estava acontecendo. Não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. Daniel estava entendendo de Deus. Deus estava dando um toque para ele: olha, se cuida, toma cuidado, tem problemas aí pela frente. Toma cuidado, porque o mal vai tentar vir para tomar a sua vida, para tomar o povo de Deus, para tomar Israel. Então Daniel, ele se coloca diante de Deus. Diz aqui o verso 2 e o verso 3, ele se coloca diante de Deus nesse sentido: naqueles dias, verso 2, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Ele percebeu o peso daquela guerra. Era uma batalha espiritual, era uma batalha que ele viveria ali com seus amigos, por estar num país estranho, por costumes estranhos, por adorar deuses estranhos. Então Daniel, naquele momento, ele se dá conta disso, ele se entristece. Muitas vezes, amados, nós nos entristecemos, e esse tempo agora, amados, nós temos visto muito isso, muito abatimento. O abatimento está vindo às pessoas, e não só naquele epicentro, vamos dizer assim, da pandemia que vivemos lá no mês de março, abril, maio, quando tudo era tão muito forte, tão muito novo, né? Infelizmente nós nos acostumamos às coisas ruins, mas tem coisas ruins que são tão ruins que a gente não consegue acostumar, e essa pandemia é uma delas, e nem devemos. Nós temos que batalhar. Daniel se entristeceu porque ele não quis entender que o mal que estava vindo, a batalha que estava vindo contra o povo de Deus, contra ele, contra seus amigos, era uma batalha que ele devia aceitar simplesmente. Mas ele estava ali se entristecendo e tomando uma posição para que ele pudesse vencer essa batalha, para que o povo de Deus pudesse vencer essa batalha, bem como nós. Sim, nós estamos passando uma luta, e a Bíblia nos diz, não vamos enganar a ninguém, nem Jesus quis fazê-lo. Ele diz: no mundo tereis aflições. Sim, nós vivemos e viveremos, mas nós temos que lutar contra isso, e a nossa maior arma é a arma espiritual, e dentro da arma espiritual é a oração. Nós precisamos da fé, para nós estarmos juntos em oração e com fé vencermos as batalhas que vêm sobre a nossa vida. Amém, igreja? Daniel renunciou. O verso 2, então, repetindo: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias. E o verso 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Então Daniel, ele fez uma renúncia. Ele fez uma renúncia diante do Senhor. Ele fez uma renúncia em oração. E no entendimento do texto aqui, nós vamos entender isso. Lá no verso 12, nós vamos entender isso mais adiante. Daniel não estava só renunciando alimento, ele estava diante do Senhor também. É por isso que nós chamamos jejum de Daniel. É por isso que nós fazemos 21 dias, porque foi um exemplo. Não é que tem que ser 21 dias, poderia ser 15, poderia ser 40. Jesus jejuou 40, né? Mas a gente tem adotado isso, tem dado tão certo. É tão bom ouvir testemunho do que Deus fez, né? Há poucos dias atrás nós compartilhamos testemunho aqui de uma irmã que deu testemunho lá de março, lá quando ela pôs lá o seu propósito. Deus deu um livramento enorme. Demorou um tempinho, mas logo veio uma grande bênção para ela. E assim, com certeza, muitos outros têm sido alcançados através desse propósito. Muitos outros têm sido alcançados. Então nós cremos nessa luta espiritual. O segundo lugar da nossa meditação nos fala: Daniel se privou de comida desejável por 21 dias. Esse verso 3 nos fala que Daniel deixou de comer comidas gordurosas, que naquela época tinha esse costume,
a carne e o vinho, que também era uma bebida que eles costumavam beber, e há a grande probabilidade que esse vinho aí era um vinho não fermentado, não alcoólico, mas não vamos entrar nessa discussão, né? Não é nosso tema aqui, né? Mas Daniel, ele se privou de coisas que o alimentava para que ele pudesse colocar diante de Deus em oração. Em terceiro lugar, o motivo de jejum de Daniel, o verso 2 que nós lemos, foi a tristeza pelo seu povo, pela batalha que estava vindo contra o seu povo, e também um preparo divino para receber as profecias. Lá no verso 14 nos diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então ele está falando de uma guerra espiritual que estava vindo contra o povo de Deus, e Daniel então se prepara espiritualmente. Por isso o motivo do jejum era um preparo divino para receber estas profecias que viria, de acontecimentos que viriam sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E em quarto lugar, a visão de um anjo. O verso 5 e o verso 6 nos fala desse momento. E levantei os meus olhos, verso 5, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então Daniel, ele teve uma visão de um anjo. Quando ele começou a fazer a sua renúncia, o seu propósito, Daniel começou a se humilhar diante de Deus, porque o verso 8 e o verso 9 vai nos falar dessa humilhação. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E o verso 9, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E aí Daniel tem a visão de um anjo que o visita, para dizer: Daniel, eu estou com você. E as pessoas que estavam ao lado dele não viram, mas ele viu, porque ele estava se humilhando diante do Senhor. Deus deu visão para ele, primeiro da batalha, e depois Deus deu uma visão de proteção para ele. Ele viu o anjo, ele teve um relacionamento ali com o anjo do Senhor, e esse relacionamento deu a Daniel uma força que ele precisava naquele momento. Quando nós buscamos ao Senhor, Deus envia os seus anjos para agir em nosso favor, porque a palavra já diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Diz a palavra lá no Salmo 34, que o Senhor coloca os seus anjos para acampar ao nosso redor. E quando nós buscamos a Ele, Deus nos fala pelos anjos, Deus nos consola pelos anjos. E aqui o mais impressionante, Daniel foi tocado pelo anjo. Coisa linda isso. Amém, igreja? Você está entendendo a ideia aqui dessa palavra? Daniel teve uma visão que outros não tiveram. O verso 8, o verso 7 diz: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Daniel estava tendo uma visão alegre, boa. Os anjos estavam visitando ele, tocando nele, dando força para ele. E ele se sentiu revigorado. E os que estavam com ele, pernas para que te quero, foram embora, correram, porque eles não estavam entendendo. E assim, é bem assim, irmãos, hoje também. Muitas vezes nós estamos assim, o Senhor está nos visitando, e as pessoas à nossa volta não estão entendendo, elas estão assombradas, estão com medo. E nesses dias agora isso acontece muito. As pessoas estão entrando até mesmo em ansiedade, em depressão, em pânico, porque elas não entendem que tem um Deus que cuida delas. Mas quando nós buscamos a esse Deus, quando nós nos entregamos a esse Deus, o Senhor cuida, ainda que você não veja naquele momento, mas o Senhor coloca os seus anjos para te guardar e proteger. Eu creio nisso, amados. Por isso você está aqui, porque Deus está protegendo a sua vida, e eu creio nisso. Ele está preparando coisas que você não pode imaginar, eu creio nisso. Ele está te sustentando, e eu creio nisso. Ele está fazendo você se tornar mais forte pela tua fé e perseverança, e muitas vezes você não percebe isso, mas Ele está te provando para que você possa entender a grandeza dEle, e aquilo que você deseja, aquilo que você tem buscado, Ele vai alcançar contigo.
Vitorioso é. Eu creio num Deus vitorioso. E eu não creio, irmãos, que jogamos palavras ao vento. Aqui não. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nisso. Eu creio que o Senhor tem vitórias. Eu sei que o Senhor tem dado vitórias. Eu sei que a maior vitória é ver pessoas, às vezes aqui na nossa igreja, né? Pessoas que eram do grupo de risco, pessoas idosas, pessoas que têm sido poupadas pelo Senhor. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido nesse tempo difícil. Tem protegido a igreja do Senhor nesse tempo difícil. E eu louvo a Deus por isso, não me canso de falar isso. Então Daniel teve essa visão porque ele se humilhou diante de Deus. Diz o verso 8 e 9, ele se lança diante do Senhor. E o verso 10 nos diz: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Aí o anjo toca nele e o levanta, né? Praticamente o que esse verso diz é que o anjo toca nele e o levanta. Sempre haverá, quando nós buscamos ao Senhor, um anjo para nos levantar, irmãos. Sempre. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, sempre haverá um anjo para te levantar. Sempre, 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 sempre. Eu creio nisso. Em quinto lugar, diante de Daniel trava-se uma grande batalha espiritual. Deus fala com Daniel, esse verso 10, e no verso 11, também há uma palavra linda, e verso 12, há uma palavra linda sobre esse momento que Daniel é visitado por Deus. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras ou as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. Você já pensou uma palavra dessa? Deus se manifestar a nós, nos consolando com o seu anjo, no momento de entrega, de renúncia, e aí Deus falar essas palavras: eu estou ouvindo as suas orações, não temas. Porque naquele momento estava ali para se travar uma batalha espiritual muito forte. O verso 13 vai narrar essa batalha. O príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, e os reis da Pérsia, que são os demônios, contra o anjo que falava com Daniel. E aí o arcanjo Miguel vem para defender Daniel. Diz o verso 13: o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, o tempo que Daniel estava orando. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, que eram os demônios enviados por Satanás para aterrorizar Daniel, porque a causa dele era muito grande. Era a causa dele, era a causa do povo, era uma batalha espiritual, era um mover do mal contra o povo de Israel. E então naquele momento Daniel, ele foi visitado pelo Senhor. E nesse verso 12 Deus fala: está acontecendo uma batalha. A visão que você teve é de uma batalha. Sim, mas eu vim por causa da tua oração, e eu vou agir por causa da tua oração, diz a palavra. Desde o primeiro dia em que você colocou o seu coração a compreender e a humilhar diante de mim, as suas orações são ouvidas, e eu vou trabalhar por causa das suas orações, eu vou agir por causa das suas orações, por causa das suas palavras. Amém, igreja? Diante de Daniel travava-se uma batalha espiritual muito grande. Ele recebeu essa visão e depois ele tem uma visão mais forte no verso 13. O príncipe do reino da Pérsia, que é o próprio Satanás. E aí os reis da Pérsia, que eram subordinados, que são os demônios, se colocaram diante de Daniel durante o tempo que ele estava se humilhando, porque a causa era muito grande. Mas aí Deus enviou Miguel, o arcanjo Miguel, para que pudesse defender a Daniel. Porque os anjos têm hierarquia, né?
Tem os anjos, tem os querubins, tem os serafins, tem os arcanjos. Então, quando a coisa é muito feia, Deus manda até os seus arcanjos para nos defender. Quantas vezes talvez Deus já não mandou um arcanjo para defender a igreja dele neste lugar, a nossa vida, e nós nem imaginamos. Então se coloque diante do Senhor, igreja. É tempo de oração, é tempo de jejum. Precisamos orar, precisamos jejuar. Por isso a necessidade da campanha de jejum e oração, como Daniel fez. Jejuar e renunciar. A renúncia de alimento, deixar de comer um tipo de alimento, ou um refrigerante, uma bebida. Lógico que não água, né? Porque você não pode deixar de beber água, senão você não vai suportar. Mas é um refrigerante, um suco, um café, não sei, um tipo de alimento ou um momento de alimentação que você faz. Então renunciar, e isso com oração, porque se você só renunciar ao alimento, você vai passar fome apenas, né? E não é esse o propósito. Há uma diferença na Bíblia sobre passar fome e orar e jejuar. Então são duas coisas distintas. O apóstolo Paulo fala sobre isso, em fome muitas vezes, em jejum muitas vezes, quando ele narra lá a respeito da sua renúncia no seu ministério. Então jejuar não é apenas ficar sem se alimentar, mas é se privar de um tipo de alimento. No caso de Daniel, ele não ficou sem comer nada 21 dias, mas ele deixou alguns alimentos. Então essa é a proposta, esse é o propósito, para que nós possamos orar e jejuar como igreja. Nós temos colocado lá no desafio de oração alguns alvos que são pedidos gerais, que o mundo precisa, que nós precisamos, que a igreja precisa, que a nossa casa precisa. Mas tem lá também no propósito os seus pedidos pessoais, aquilo que você precisa como pessoa, como família, e você deve colocar diante do Senhor nesse propósito, nesses 21 dias de oração. Então consagre ao Senhor, amados. E a palavra que deve ficar em nosso coração, em tudo isso aqui, para mim, é a palavra do verso 12: não temas. Porque quando você aplica o seu coração a compreender e a humilhar perante Deus, Deus ouve as suas palavras, Deus ouve as suas orações, Deus vai agir por causa das suas orações. E eu creio nisso e profetizo sobre a igreja do Senhor, que os céus se abrirão sobre a igreja do Senhor, sobre a sua vida, que está nesse propósito, nesse desafio, que entra nesse desafio. O Senhor ouvirá a sua oração. Não temas, em nome de Jesus. Eu creio nisso, amados. O mundo precisa da sua oração, a sua casa precisa, você precisa, seus filhos precisam, nós precisamos. Amém? Vamos ficar em pé, amados. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Coloque agora a necessidade de se consagrar ao Senhor. Coloque agora a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor. Recebe esses, Pai, que estão nesse propósito, Pai. Recebe, Senhor, que nós possamos, como Daniel foi visitado pelo Teu anjo, Senhor, que nós sejamos visitados, Pai, de maneira até perceptível, Pai. Eu sei que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, é o que diz a Tua palavra. Mas, meu Deus, nós queremos, Senhor, sentir, perceber nesses dias de campanha. Nós queremos perceber algo mais, Senhor, da Tua parte. Queremos sentir, queremos estar sensíveis espiritualmente, como Daniel estava, Senhor. Aquelas pessoas ali à sua volta não perceberam a visita do anjo, Senhor. Eles não entenderam o que era do Senhor, mas o Senhor entendeu, mas Daniel entendeu que era o Senhor que o visitava. E ele foi alcançado, Pai. Ele foi visitado pelo Teu anjo, ele foi visitado pelo arcanjo. O Senhor declarou a ele que se manifestou por causa das suas orações. O Senhor se manifestou a ele que estaria ouvindo as orações. E o Senhor se manifestou a ele dizendo: não temas. Meu Pai, é o que eu profetizo sobre a igreja do Senhor nesta hora. Não temas, não temas, não temas. Nós estamos num propósito e vamos seguir nesse propósito de oração. Não temas, não temas, porque Deus é contigo para a glória do Senhor. É o que eu creio e profetizo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, amados. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Deus abençoe você que está em casa assistindo essa transmissão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E vamos seguir nesse propósito de oração, porque Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus.